Mas enfim, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu pedi para a gente bater esse papo, para a gente fazer um balanço, né, desse período, tanto da minha missão como líder do governo aqui na Câmara, que tem a responsabilidade de conduzir os debates e as discussões e a votação das matérias, como também a minha impressão sobre o balanço dos 100 dias do governo, né? São esses dois pontos que eu pedi para conversar com a imprensa, até para... Tinha muitos pedidos individuais para falar com um com o outro, e eu tenho uma agenda muito lotada. Eu pedi para os meninos da assessoria marcar esse papo agora às 15 horas. E sobre o segundo ponto, que é o primeiro, eu acho que, para mim, a novidade, aqui, a novidade de hoje, do balanço dos 100 dias, né, foi um discurso que, além de relatar, de falar do que nós entregamos em 100 dias e de reconstruir os programas que foram extintos, eu acho que o presidente deu muita ênfase no futuro, a começar o compromisso inarredável dele com a democracia, o compromisso de lutar para aprovar a reforma tributária e as novas metas fiscais. Ele falou com muita clareza isso, fortaleceu o trabalho que o Haddad vem fazendo. Isso é muito importante para gerar confiança nos agentes políticos, sobretudo do Congresso. Eu acho que esse discurso para frente, olhar para frente, né, e apontar caminhos, e como ele citou, quem fez superávit primário de 3,75 nos 8 anos de governo dele, não pode a ele ser cobrado responsabilidade fiscal, né? Então, o equilíbrio das contas, como ele mesmo comentou, eu acho que foi uma coisa forte que gera confiança e gera estabilidade dentro e fora aqui do Congresso, né? Além ele foi muito firme, né, no rigor que ele quer ter com as contas, mas também, evidentemente, preservando o investimento público, né? Preservando o investimento público e aquilo que é fundamental para colocar os pobres no orçamento, né? Então, eu acho que foi um momento alto. A lógica que eu entendi é o seguinte, recompor as finanças para atender às demandas do país. É isso. Por isso que vem a reforma tributária, por isso que vem as metas fiscais, o novo arcabouço fiscal, por isso que vem as medidas provisórias que estão tramitando. Tem que recompor as finanças públicas para poder fazer os investimentos que são necessários, porque senão não tem emprego, não tem geração de renda, não tem emprego. E com a agenda internacional, a ida para a China, como foi para os Estados Unidos, eu acho que dá uma sustentabilidade grande naquilo que para ele é fundamental, que é o país voltar a crescer, mesmo sendo um ano muito difícil. É o primeiro ano, só para terminar essa coisa aqui, depois eu falo da outra, depois você fala. É muito difícil porque os efeitos do que nós vamos aprovar é para o próximo ano. O efeito agora é mais gerar estabilidade, confiança. Mas os efeitos práticos de recomposição, de voltar a crescer, gerar emprego, é bem para o próximo ano. Porque as medidas que ele tomou nesse 100 dias que nós tomamos, elas por si não resolvem tudo, mas são o primeiro passo. E o segundo passo é garantir a aprovação dessas duas reformas que são essenciais para o país, além da agenda internacional. Eu acho que foi um discurso, como eu comentei com alguém, que teve início, meio e fim, né? E em tudo aquilo que ele pontuou nas várias áreas, saúde, obras paradas, retomar tudo, eu acho que no mínimo dá para sustentar, passar o ano e começar 2024 num momento um pouco melhor do que esse que nós recebemos agora. Tudo isso dentro de uma coisa que é fundamental, respeitando a Constituição e respeitando, não é aquela baboseira que o Bolsonaro faz nas 4 linhas da Constituição. A Constituição está aí para ser cumprida. E ninguém pode falar de defesa da Constituição quem patrocinou os episódios do dia 8, né?
de janeiro. Então, acho que foi uma fala muito adequada para esse momento. Foi um discurso sem rancor, foi um discurso forte, com perspectiva de futuro. E o que eu já ouvi depois do pronunciamento dele nas redes sociais soou positivamente, inclusive para o mercado, quando ele deu toda a ênfase na questão do compromisso que ele tem com o equilíbrio das contas públicas, né? Enfim, eu acho que essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Depois a gente passa para a relação da Câmara, tá? Sim, pegando o gancho que o senhor falou do arcabouço, o texto vai ser apresentado no mesmo manhã. Qual vai ser o simbolismo aí da coisa até a vez que vem? Como é que vai ser? Olha, nós temos uma semana que, além da votação da instalação das 4 comissões que precisam ser instaladas amanhã, deverão ser instaladas amanhã à tarde, a 11h54, a 11h60, a 62 e a 65, são as 4 mais importantes, as comissões mistas. Nós temos que começar a discutir com o presidente da Câmara a questão do PPA, a agenda que a Simone e o Márcio Macedo vão desenvolver percorrendo todos os estados. E é importante dizer que a ideia do PPA não é tirar poder de parlamentar, pelo contrário, é fazer um debate com a sociedade e, a partir dele, fazer com que os parlamentares estejam sintonizados com aquilo que vai nascer das audiências públicas em cada estado. Ela solicitou uma audiência com o Arthur. Eu estou vendo isso hoje à tarde ainda. Daqui a pouco eu vou me reunir com o presidente da Câmara. E, evidentemente, que na hora que for para apresentar, deverão vir o ministro Haddad e a própria Simone, que estão muito afinados com o texto do novo arcabouço. E quando vai ser? A qualquer momento, né? Eles estão concluindo as vírgulas finais, os ajustes pequenos, já tem uma ideia estabelecida, está sendo colocada no papel. Antes do dia 15. Antes do dia 15. Pode ser essa semana ou pode ser na próxima. Eu acho que essa semana. Se for para vir o Haddad, ele tem que vir hoje, certo? Porque ele vai para a China. Vai para a China amanhã. Então, mais tarde, não tem ainda uma definição se entrega hoje, porque ele vai para a China. Se bem que ele pode até adiar a viagem, se for o caso, para a China, né? Mas o certo é que a coisa está bem administrada aqui. Ou essa semana, no começo da outra, as coisas estão bem ajustadas do ponto de vista da ideia central do arcabouço. A LDO 15 de abril. 15 de abril. Então, como vai se dar o arcabouço? Então tem que ser antes. Estamos vendo tudo isso. Tem LDO, tem o PPA, tanta coisa ao mesmo tempo, tudo aqui essa semana, né? Que é uma das razões pelas quais eu não vou à viagem à China. Líder, o fato do Lira não ir para Brasília nessa semana pode adiar ainda mais o início das tratativas aqui na Câmara? Ele está em Brasília. Está em Brasília? Não, já está em Brasília. Eu vou para RO daqui a pouco. Líder, eu tenho uma pergunta para o senhor. 100 dias do governo Lula, mas 100 dias do Congresso. O que tem que o governo mandou para cá, que foi feito durante esses 100 dias do trabalho do Congresso? Olha, primeiro, eu estava ouvindo as entrevistas hoje pela manhã e aí perguntaram assim para o ministro Pimenta, por que o governo não conseguiu votar nada? Não tinha nada para votar do interesse do governo, por enquanto. O que tinha, nós votamos. Nós votamos das 13 medidas provisórias do Bolsonaro, nós fizemos adaptação nela e votamos 11, não é isso? Hein? Não é 13 não. 8. Mas semana passada, anteriormente, tivemos outros. O outro. Nós votamos já das 10, né? Das 10, 13 as nossas. Das MPs do Bolsonaro, nós votamos todas. E não são MPs do Bolsonaro, mas que interessavam o atual governo. Nós fizemos reformulações nelas. Então votamos. Nós montamos todo o aparato das comissões nesses 100 dias aqui dentro. Nós negociamos nenhuma convocação de ministro. Vocês sabem que isso é uma tormenta aqui dentro. Nós votamos projetos, as leis de interesse da questão da Semana das Mulheres, da pauta feminina. E temos as MPs novas que as comissões vão ser montadas. Atrasou um pouco, porque teve essa crise toda. Parte das medidas provisórias vem
como elas estão, e outros virão transformados em projeto de lei com urgência constitucional. Então a pauta não tem pauta trancada, não tem pauta embarrigada, e nem tem nada que o que teve de dificuldade aqui não foi criado pelo governo. Foi a crise que teve entre os dois presidentes. E sempre nós dissemos, tem duas coisas que é fundamental. Primeiro, a PEC que nós aprovamos. Aquela PEC de dezembro, sem ela, nós não estávamos comemorando 100 dias. Você lembra disso? Os que estavam aqui em Brasília lembram. Nós aprovamos uma PEC sem nem estar no governo. Por isso que eu valorizo essa relação aqui na Câmara, né? Depois que foi extinto o orçamento secreto, nós aprovamos a PEC, demos normalidade orçamentária aqui na Casa, com os direitos parlamentares a ter emendas, avançamos nas nomeações dos cargos, não todos, mas já, grande parte já avançou, e agora é o quê? Preparar as duas grandes votações do semestre, que é o arcabouço e a reforma tributária. Justamente, líder, Eu acho que isso para o governo é central. Isso para o governo é central. Quem traz é Alckmin e Simone Tebet. A Haddad está dizendo lá na Fazenda. Como é? Quem vai trazer é Alckmin e Simone Tebet. Isso significa que chega essa semana. Significa... Qual será exatamente os passos de vocês assim que chegar o arcabouço? Assim que chegar o arcabouço fiscal, definir o relator. O relator, nós temos conversa com o presidente da Câmara, que é de acordo com o interesse daquilo que vem na proposta. O relator pode ser do PT, pode ser do PP ou de qualquer outra agremiação. E o compromisso é relatar um texto que está politicamente acordado com o presidente da Câmara. Eu não acordo sobre o relator ser do PP, do partido... O Arthur comentou comigo, se for um nome que tem esse compromisso, para mim não vejo problema. Aí não é ideológico, é uma proposta que interessa ao país. Eu ouvi depoimentos aqui até de gente de oposição, porque tem uma oposição que tem líderes muito responsáveis, dizendo que concordam com a proposta, né? O ambiente é muito propício. Então, se a Simone vem entregar com o presidente Alckmin, que vai ficar no exercício da presidência, é claro que vai tramitar essa semana. Define-se o relator, tem urgência constitucional, né? É um projeto de lei complementar, então é tocar a vida e votar o quanto antes. Eu acho que dá para votar em um mês. Veja bem, quando nós aprovamos a PEC, compromisso do ministro Haddad, foi de que nós encaminharíamos esse semestre, lembra disso? O arcabouço e a reforma tributária. Nós estamos antecipando tudo. Por isso que não se justifica essa política genocida da autoridade monetária de juros altos. Na Câmara ou no Congresso? Hã? Na Câmara? Na Câmara. Há uma crítica sobre medidas provisórias, inclusive o presidente Lula editou em 3 meses mais medidas provisórias que o presidente Bolsonaro em uma comparação de tempo, certo? Da parte da oposição, há uma crítica de que algumas dessas medidas provisórias poderiam ter sido enviadas para cá como projeto de lei, como, por exemplo, adicional de Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida. O senhor acha que tem alguma medida provisória que poderia Isso é tão, menina, projeto? isso é tão secundário, é tão periférico, que eu comento em respeito a você, como jornalista, mas que é um negócio que não tem o menor fundamento do ponto de vista do que é tradição da relação do Executivo com o Legislativo. Eu sou da tese que nós devemos, para o próximo período, fortalecer mais o envio de projetos de lei com urgência constitucional. Eu acho que é mais adequado para o parlamento. Eu sou um parlamentar do 5º mandato. Eu gosto do parlamento e acho que o parlamento tem que ser cada vez mais respeitado e fortalecido. Mas não é por esse fato que veio mais ou foi menos. Eu acho que às vezes a oposição falta o que falar. Líder, tem acordo para essas medidas provisórias que já foram editadas, mas as próximas, a Câmara não tem um acordo sobre comissões mistas. Pelo que eu entendi, os deputados eles querem manter, sim, a proporcionalidade das comissões. Como é que está isso com o Senado? Isso vai criar um embrólio? Nós temos um acordo que é tramitar as 13 que vieram antes dessa confusão. Repetindo, que não é confusão do governo e nem da base do governo. É uma confusão institucional que foi criada à nossa revelia. Estão ouvindo? Para não dizer que é crise do governo. E aí nós entramos como bombeiros. O governo entrou como bombeiro para ajudar a resolver. Tanto é que resolvemos em parte já. Tem MPs que vão ser 4, vão ser instaladas amanhã, e as outras vêm projeto de lei constitucional, cada dia com sua agonia. Já está definido quem vão ser os relatores desses 4 MPs? Ainda não, porque não foram nem instaladas as comissões. Mas logo, os bastidores daqui para amanhã estão rolando. Conversa de bastidor. Conta esses bastidores aí.
Vamos para frente. Líder, quando você fala cada dia com sua agonia, ainda está trabalhando um texto aí de consenso das duas casas em relação à tramitação, da tramitação das MPs. É isso, porque teve esse problema, retoma-se a Constituição, o que está na Constituição, não teve acordo. Eu acho que, às vezes, algumas pessoas perguntam assim para mim, o Congresso está assim ou assado. O Congresso está muito bem, obrigado. Primeiro, nós estamos pavimentando a consolidação da base. E vocês só vão saber o tamanho da base pelo painel. Vocês já me entrevistaram várias vezes. Ele espera o painel, não foi? Vocês já tiveram derrota esse ano, né? Qual? A da MPLM e tal. Não, ele foi um acordo porque chegou meio atravessado, tinha opiniões divergentes dentro do governo. Por isso que nós fizemos, não foi derrota porque nós negociamos com a União Brasil. Mas o governo orientou de uma forma e a União Brasil, por exemplo... Mas houve um compromisso, se o veto for mantido, eles ajudam a manter o veto. Não, mas não é a parte da Mata Atlântica. É isso mesmo, estou falando dessa. Mas é do prazo, que o governo orientou... Não, o prazo foi uma questão, um destaque. Nós ganhamos no principal, que foi o outro por 195. Era uma emenda do PL, né? Não teve nenhuma votação de derrota do governo. Coisas periféricas que não interferem em nada. O único problema que nós temos foi relacionado com a Mata Atlântica, e isso foi feita uma negociação, porque tinha uma opinião divergente dentro do governo. Tinha a ministra do Meio Ambiente com uma posição e o ministro do Minas e Energia, para ser transparente com vocês, com outra posição. Nós preferimos deixar e o presidente, na hora certa, avalia o veto. Se veta ou não, em que condições veta. Isso foi uma negociação que nós patrocinamos. No Senado, então? Foi para o Senado, o Senado vai decidir o que fazer, né? Mas a votação das MPs é um grande teste para o governo em relação à paz, é isso? Não, eu acho que o grande teste para o governo... Já tivemos teste aqui, esse destaque da MP, não foi da Mata Atlântica dos prazos que nós ganhamos, foi importante, mas são coisas secundárias. O grande teste é a reforma tributária e o arcabouço. E a MP do CARF já está ajeitada, já tem recurso? Eu acho que nós estamos avaliando aí, né? A do CARF eu estou com muita convicção que nós aprovaremos, até porque é quórum simples, não é quórum constitucional. Mas a ideia é seguir aquele acordo que foi feito com a OAB ou tem outro acordo com as lideranças? Ao final vai ser o acordo com a OAB. Pelo menos o ministro me garantiu que sim. O arcabouço seria quantos votos hoje? Quando você clicar, quando os deputados votaram naquele painel, você vai olhar e você faz uma foto e divulga. Mas quantos o senhor acha que teria hoje? Quando sair o painel, você vai saber. Eu estimo vitória do governo. Você já tem base para aprovar a PEC? Isso aí o painel vai dizer. Não, mas o senhor, como líder do governo, deve ter esse cenário. Eu tenho um cuidado para não ser irmã Jurema, para não ficar fazendo projeções descabidas. Eu acho que é um processo que... É um ditado que tem no Nordeste. Eu espero muito, assim, vamos ver o resultado na prática, né? Então não teve nenhuma votação. Eu estou dizendo para vocês que o teste do governo vai ser o arcabouço e a PEC da reforma tributária, que a PEC é 308 votos, né? Líder, na semana passada, o ministro Padilha chegou a cogitar a possibilidade de votar junto à medida provisória da administração do governo e da FUNASA, mas eu vi hoje que ela não está a pensar... Não vai Nunca discutiram isso comigo, não. Mas aí a FUNASA, de toda forma, ficou fora dessas condições prioritárias das partes. Não está nas 4, não. Mas aí não está pelo fato de... Nem está nas 4 e nem ninguém lá do Palácio conversou comigo o que fazer com essa possível correlação, né? Essa coisa da Da FUNASA. mesma forma, ele falou que o auxílio gás entraria na MP do Bolsa Família, para reduzir o número de comissões mistas. Pode ser o relator que vai definir isso, né? Isso ainda pode ser feito, então. Eu acho que estou dizendo para você que essa questão de FUNASA não entrou em nenhuma discussão comigo sobre como votá-la. Por mim, ela nem seria votada. O líder, nas últimas semanas teve uma movimentação dos parlamentares para criar novos blocos partidários. Quer saber como que o governo avalia esse movimento? Eu acho uma boa. Eu gostei da ideia. Se formassem 3 grandes blocos aqui. O nosso bloco do campo mais progressista de esquerda, que é a base original do governo, PT, PCdoB e
e PV, mais PSOL na outra ponta, com Rede, que é aliado nosso. Aí vem o outro bloco, que é o PSD, o MDB, o Podemos e os republicanos, que dá 142. Se formar um bloco do PP com a União Brasil, ótimo, fica o PL de outro lado e assim a vida vai seguindo. Eu gosto da ideia de blocos. Até facilita, evidentemente, o PT, no caso, vai para qualquer bloco, pode ir, mas desde que o bloco defenda oficialmente o governo. Né? Mas, por exemplo, o PSB está negociando isso com a União Brasil, com o PT. O PSB é partido alto. O PSB e o PDT são base do governo, mesmo que eles forem, se o bloco deles todo não apoiar o governo, eles vão apoiar o governo. E o senhor falou sobre os bastidores de hoje até amanhã. Só acha que até o final dessa semana o governo conclui aí a distribuição de cargos e de nomeações aí de terceiros? Esse é um assunto meio que eu nem gosto muito de tratar disso, que é um negócio que chato isso. Quem está cuidando disso é o ministro Padilha, não sei lhe dizer qual é o prazo. Claro, né? Eu converso todo dia, mas a caneta não é minha. Você acha que até o final dessa semana? Eu não sei avaliar qual o tamanho que está, quantos por cento, não. Eu não estou preocupado com isso, não. Eu estou preocupado com a questão que, para mim, minha prioridade aqui é consolidar a votação das novas metas fiscais. Mas não está relacionado? Não necessariamente, porque as metas fiscais interessam ao país. Tem gente que é da oposição que vai votar a favor. O que é de acordo sobre a tramitação do projeto da âncora fiscal? Já tem um caminho a ser seguido aqui? Vai diretamente para o plenário? Quem vai fazer comissão judicial? Com certeza, o rito quem define é o regimento, e é o presidente da Câmara, né? Ele que define, mas eu acredito que vai ser uma coisa muito rápida. Né? Porque nunca nós encaminhamos uma matéria tão importante para o país como essa, com tanto diálogo como fez o ministro Haddad. Aliás, eu quero fazer esse reconhecimento aqui do ministro Haddad. Só com os líderes ele fez umas 5 reuniões para discutir ora arcabouço, ora reforma tributária, lá no Ministério. Tinha deputado que chegou lá e disse que fazia anos, 7, 8 anos, que nunca não sabia mais nem onde era a sala. Então, o ministro Haddad dialogou muito. Por isso que tem esse ambiente favorável para as duas pautas aqui, o arcabouço e a reforma tributária. Eu vou pegar a pergunta do colega aqui. O governo Bolsonaro, com o presidente Lira, ficou conhecido por fazer o tratoraço, assim, passar por cima do regimento, você falou de regimento. Se seguir o regimento, o arcabouço pode demorar mais tempo do que talvez o governo queira. Vai se respeitar o regimento ou vai fazer o regimento Lira? Quem manda na Câmara e quem implementa as votações e autoriza é o presidente da Câmara. Mas será o regimento da Câmara ou o regimento Lira? O regimento que interessa ao país. Às vezes uma matéria pode ser votada numa semana, não faz diferença nenhuma em votar em um mês. Porque nunca nós tivemos a diferença que você está dizendo para o outro governo, é que nunca o Guedes veio aqui dizer uma palavra sobre as matérias fiscais do país. Nunca o ex-ministro veio discutir nada. Essas duas matérias estão exaustivamente discutidas aqui dentro. Até o país, a imprensa, o Haddad já discutiu bastante isso. Então é uma matéria que está bem mastigada. O texto não vai ter alteração daquilo que foi divulgado. Vira o texto, define o relator vai ouvir a liderança. Aliás, semana passada, antes da Semana Santa, o Haddad teve uma nova reunião com todos os líderes, onde apresentou a ideia, a força da proposta, lá na casa do Lira, antes da Semana Santa, eu estava lá. Então, é assim que vai funcionar a coisa. O Brasil tem pressa, e acho que daqui para... Meu desejo como líder do governo é votar essas matérias até o final de junho, entrar 2020, entrar julho, agosto, quando a gente for votar o orçamento, as coisas estarem estabilizadas e preparemos o novo orçamento com base na nova realidade tributária do país. Quando? Há uma grande expectativa sobre quando esse texto chega aqui. O senhor falou que a Haddad e a Simone necessariamente trariam esse texto
gente já pode considerar que esse preço deve chegar só na semana que vem? Não, não posso afirmar nem que sim, nem que não, porque terminou a reunião ministerial, eu vim para cá trabalhar. E o Haddad vai viajar amanhã. E eu posso até saber daqui a pouco. Se ele viaja, é evidente que quem vem entregar se vier essa semana é a Simone, ministra do Planejamento. Mas eu não tenho informação segura para dizer isso. Olha, mas aquele prazo que ele mesmo tinha dito de que ele gostaria de formalizar essa entrega até antes do dia 15, seria essa semana. Confirme, então. É isso que eu estou te dizendo, eu não tenho como confirmar algo que eu não ouvi, eu não tenho essa informação, nem que sim, nem que não. O que tem é um compromisso que já foi até antecipado de o quanto antes encaminhar para cá. Acho, minha avaliação, não é informação, para depois não dizer que eu estou dando informação em nome do ministro. Se ele viaja, que está confirmada a viagem, eu acho que quem vem entregar é a Simone. Acho que é isso, não é informação. O senhor falou agora, desejo como líder votar essas matérias até o fim de junho. Então seria a reforma e o arcabouço. Na Câmara até o fim de junho. É. Junho. Pessoal, o líder tem um compromisso logo mais na EGO. Então vou fechar mais uns 8 As últimas aí, a última, vamos. Junho, final de junho é uma coisa, final do primeiro semestre é outra. Gente, no primeiro semestre eu digo aqui dentro. Veja bem, o julho é 10 dias. O Congresso no mercado isso faz muita diferença. Para quê? No mercado, que eu sou do mesmo setor. Não, eu não acho que tem que votar até o final de junho. E dessa MP da FUNASA, o senhor disse que pelo não sequer votaria. Então o senhor é contra a extinção, é isso? Veja bem, esse assunto eu nunca tratei com ninguém. Eu acho que não é pauta para mim me preocupar aqui na Câmara. Mas é uma matéria meio que, na minha opinião, que não deveria ter vindo para cá. Mas não deveria ter vindo por quê? O senhor acha que não deveria ter vindo justamente porque o senhor é contrário? Eu já respondi, vamos para frente. Não, obrigado, não deu certo. Vocês acham que eu estou dando uma entrevista aqui e você só vem, todo respeito, só insistindo agora da FUNASA? Eu já respondi o que você me perguntou, né? FUNASA, eu entendi. Eu não estou preocupado com o MP de FUNASA. Tanto é que eu nem sequer estou preocupado em instalar a comissão. E nem vou me preocupar, porque é uma matéria que não tem a menor importância para o país. Extinguir ou manter FUNASA. Importância política. Não. Se tivesse, eu estava pilotando para ser votado. Não sei, vamos ver. Líder, CPMI, está sendo feito ainda o trabalho, previsão de sessão do Congresso é de 18. Eu fui informador de sessão do Congresso de 18, mas o Pacheco vai viajar. Né? Não sei se vai ter. Vamos aguardar, né? E mais o trabalho do governo de retirar a assinatura? Não, eu não estou trabalhando para retirar a assinatura. Quem é governo não interessa o negócio de CPI. CPI é próprio da oposição. Isso é natural e normal, né? Mas enfim, pessoal, é só para a gente terminar, dizer que para vocês que a base aqui está sempre, cada semana a gente sobe um degrau. Eu acho que desde o começo que a gente sempre disse que a prioridade é o arcabouço e a reforma tributária, tudo mais é acessório, outras matérias relevantes, as MPs são importantes. Agora, o que define como é que vai estar o nosso país em 2024 é a reforma tributária e esse novo marco fiscal. É isso que vai definir, que vai dar estabilidade para aquilo que nós estamos fazendo, dar segurança e dar aquilo que todo mundo espera, que é estabilidade, previsibilidade e credibilidade. Se o país não tiver isso, não tem como atrair investidor, não tem como. E, evidentemente, a nossa luta reída aqui para baixar os juros, que vocês não perguntaram, não sei porquê, mas eu termino dizendo, essa política de juros altos é incompatível com o esforço que o governo está fazendo e que hoje todas as vozes do país se unem contra essa política de juros altos, que compromete o investimento público, compromete o emprego. Aliás, a autoridade monetária, a lei que dá autonomia do Banco Central, diz lá no último parágrafo, a autoridade monetária, para cumprir a sua missão, tem que se orientar na perspectiva do crescimento, geração de emprego, estabilidade e combate à inflação. Não tem ameaça de inflação coisa nenhuma no país.
Como é que o presidente insiste em manter taxa de juros tão elevada? Isso pode comprometer esse esforço, com certeza, compromete todo o esforço que os agentes econômicos e sociais do país estão fazendo para garantir estabilidade, previsibilidade e credibilidade. Ainda nesse assunto do arcabouço, da taxa de juros, alguns parlamentares dizem que o governo não tem se esforçado para cortar gasto, quer aumentar a arrecadação, mas não tem cortado gasto. Tem algum projeto sobre isso? O senhor vê como possível? Eu não estou preocupado em cortar gasto de onde? Você quer que corte o gasto de onde? Dos mais pobres? Não, tem que cobrar, tem que cobrar dos que não pagam imposto de renda e pagar imposto de renda. É essa a equação que nós temos que resolver. Pobre no orçamento e quem não paga imposto de renda, os sonegadores paguem. Essa é a equação que nós vamos fazer. Tem uma reforma administrativa, algo do tipo. Tá bom? Líder, só mais uma pergunta. Hoje o Focus, que é o mercado, aumentou mais um pontinho aí de inflação, né? É coisa pouca, mas enfim, isso significa que o Banco Central não deve ter intenção de baixar juros tão cedo. Quando vocês imaginam que isso pode acontecer? Quando o governo vai dar sinais de que o Banco Central pode de fato reduzir a taxa de juros? Ele já está dando sinais de sobra, o governo. Qual foi o governo que está com a grande chance de aprovar uma reforma tributária? Qual foi o governo que aprovou, que pode aprovar em 6 meses a nova política fiscal do país? Nenhum. Nem o governo do Henrique Cardoso começou com muita legitimidade, nem o primeiro governo do Lula. Então, eu prezo muito por esse esforço que está sendo feito. Aliás, esse esforço altera profundamente essa realidade que vocês viveram nesses 100 dias do governo Lula, que é completamente diferente do governo do antecessor, né? Então, acho até que vocês preferem mil vezes comemorar nesses 6 anos, não é comemorar nesses 6 anos, conviver com um governo que respeita a democracia do que um governo que tratava vocês como outra coisa, e não como um jornalista que tem independência para escrever e atuar como quer. Líder, o arcabouço, como o senhor disse, deve ter essa semana, mas é o primeiro projeto enviado pelo governo, né? Nesse período todo. E as medidas provisórias não, tem projeto da lei de igualdade salarial, que tem urgência constitucional, a questão tem mais 3 projetos com urgência constitucional, as medidas provisórias, tem vários projetos. Agora estão todos no prazo, né? Tudo é matéria simples. Nós podíamos fazer todo tipo de projeto, se não mexesse nesses 2, nós não chegaríamos bem em 2024. Gente, eu estou com o meu horário estourado. Eu sei que o governo não quer entrar na briga entre Câmara e Senado, o governo atua como ponteira, né? O senhor disse aí. Agora, o senhor acha que essa situação, esse impasse, pode continuar a ponto de comprometer essas duas prioridades do governo, arcabouço e reforma tributária? Não, essa questão não altera em nada, porque tem compromisso dos 2 presidentes com as 2 matérias. Até porque não serão medidas provisórias. São matérias de natureza diferente, para o envio e para a tramitação. Não atrapalha em nada. Eu estava tendo uma reunião agora que vão já me passar. Quero votar.